Nosso bem-estar psicológico e relacional depende muito do conhecimento e aceitação de nossa identidade. Em outras palavras, de uma resposta adequada à pergunta: quem sou eu? A falta de uma identidade, a falta de descobrirmos quem nós de fato somos, o que fazemos aqui, qual a origem e nosso destino, tanto gera conflitos interiores como problemas nos nossos relacionamentos. Mas há uma identidade supremamente mais importante que devemos conhecer, entender e aceitar, antes inclusive de encontrarmos a nossa própria identidade. Eu diria até que nossa identidade depende do que acreditamos sobre a identidade desta pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Os contemporâneos de Jesus tiveram problemas em entender e aceitar quem era Jesus. Ele era o Messias? Se era, não era bem o Messias que eles esperavam. O Messias que eles acreditavam que Deus iria enviar. A decepção deles quanto a Jesus como Messias deve-se a dois fatos que estão em oposição um ao outro. Em primeiro lugar, eles achavam que Jesus era pequeno demais para ser o Messias. Jesus nunca fez reivindicação de um trono, de ser um rei. Nunca liderou um movimento de libertação política e militar de Israel contra o Império Romano. Jesus até aceitava o domínio dos governantes estrangeiros e não se impunha como uma força revolucionária levantada por Deus para poder desafiar esses poderes e libertar o seu povo. Então, para eles, Jesus era pequeno demais para ser o Messias. A outra razão, que é contrária a essa primeira, é que eles consideravam que Jesus fazia reivindicações grandiosas demais. Jesus achava que era o que eles achavam que Jesus não era. Entre estas reivindicações grandiosas, Jesus afirmava ser Deus. E eles não podiam aceitar isto. Esta reivindicação de Jesus de que ele era Deus criou muitos problemas para os seus ouvintes e também muitos problemas para ele. Muitos deixaram de segui-lo por causa disso. Mas apesar da descrença de muitos, Jesus claramente evidenciou que é Deus. E no texto que nós vamos estudar hoje à noite, continuando nosso estudo no Evangelho de João, estamos no capítulo 10, e hoje nós trataremos dos versos 30 a 42, concluindo o capítulo 10, nós vamos apresentar 3 evidências que comprovam que Jesus é Deus. João capítulo 10, dos versos 30 a 42. O evangelista João, escrevendo, retrata então um discurso de Jesus no momento em que ele está em debate com os líderes judeus. Ele terminou uma parte do discurso dizendo assim: eu e o Pai somos um. Então novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem,
te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para um lugar onde João havia batizado no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Vamos orar. Pai eterno, que o teu Espírito Santo, que inspirou a tua palavra, esclareça esta palavra em nossas mentes. Ilumine nossas mentes e corações para entendê-la e segui-la. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Jesus afirmou ser Deus. Essa é a primeira evidência que notamos nesse texto. Ele faz a declaração: eu e o Pai somos um. Se você está lembrado do contexto dessa declaração, ela foi feita em Jerusalém, ali no templo, na época da festa da dedicação, num período de inverno, em que Jesus estava no pórtico chamado de Salomão, um corredor feito de colunas e coberto na parte externa do templo, e os judeus o rodearam e indagaram quanto à sua messianidade. Os judeus estavam querendo saber quem era Jesus, se ele era de fato o Messias, aí no capítulo 10, verso 24. Eles dizem: se tu és o Messias, se tu és o Cristo, diz logo, diz abertamente, para que nós possamos crer. E Jesus então disse para eles: olha, eu já disse para vocês que eu sou o Messias. Eu já afirmei em palavras e demonstrei através das minhas obras que eu sou o Messias. Agora, por que é que vocês não creem? Não é porque vos falta evidência, não é porque eu não tenho falado isso de modo claro, não é porque eu não tenha demonstrado isso. Vocês não creem que eu sou o Messias, porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não são ovelhas, minhas ovelhas, e por isso vocês não creem que eu sou o Messias. E no final dessa parte que Jesus está dizendo, ele então diz: eu e o Pai somos um. Essa afirmação de Jesus, eu e o Pai somos um, está querendo dizer que ele e o Pai são um em essência. Na língua em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra um aparece numa categoria que é chamada de neutro, não é algo pessoal, não está se referindo a uma pessoa, seja ela masculina ou feminina, e sim a algo neutro. Então está indicando a essência ou a natureza de alguma coisa. Então quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo eu e o Pai somos da mesma natureza, eu e o Pai somos da mesma essência. Ele não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Eles são pessoas distintas. Eles são pessoas, um é o Pai, outro é o Filho, são duas pessoas. Mas as duas pessoas têm a mesma natureza, têm a mesma essência, a essência divina. O Pai é Deus e o Filho também é Deus. Essa é uma verdade que o Evangelho de João declara desde o início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você nota a distinção e a unidade.
O Verbo estava com Deus. Há uma distinção de pessoa. O Verbo era uma pessoa e Deus Pai, outra pessoa. Mas há unidade. E o Verbo era Deus. A mesma verdade está sendo declarada neste verso, agora com as palavras de Jesus. Eu e o Pai. Eu sou uma pessoa, o Pai é outra pessoa. Mas eu e o Pai, duas pessoas, somos uma só essência. Somos uma só natureza. Esta é a afirmação de Jesus. E ela foi tão bem entendida pelos seus ouvintes, que eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. Por que eles pegaram em pedras para atirar em Jesus? Inclusive, esta é a terceira vez no Evangelho de João que nos é descrito que eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. E nas 3 vezes que eles quiseram apedrejar Jesus, o motivo foi o mesmo. Relembre aí comigo o capítulo 5, verso 18. Diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui eles querem matar Jesus, por quê? Jesus está fazendo-se igual a Deus. Eles não podem aceitar isso. É uma reivindicação grande demais. É um Messias que está querendo ser grande demais, querendo ser igual a Deus. E no capítulo 8, versos 59, a gente leu 58 e 59. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, eles estão indagando Jesus como é que Jesus conhecia Abraão. Aí Jesus disse: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus tanto afirma sua pré-existência, sua existência antes de Abraão, como Jesus usa o nome pessoal de Deus, eu sou, para falar dele mesmo. E os judeus entenderam isso, que ele estava novamente se fazendo igual a Deus. E aí eles pegam em pedras para apedrejar a Jesus. E aqui novamente, eles pegam em pedras para atirar em Jesus. Aí, ironicamente, Jesus pergunta para eles: olha, eu tenho apresentado a vocês, eu tenho mostrado para vocês muitas obras boas da parte do meu Pai. As obras que eu faço, não sou eu que faço. Eu faço em unidade com o meu Pai. É o meu Pai que faz através de mim. Eu faço porque o Pai me deu o poder e a oportunidade para fazer. É o Pai que está em mim que realiza estas boas obras. Então eu tenho feito muitas boas obras. Inclusive, logo anteriormente, vocês estão lembrados, Jesus havia curado um cego de nascença. Uma boa obra. Aí Jesus pergunta para eles: por qual destas boas obras é que vocês estão querendo me apedrejar? Evidentemente que Jesus está sendo um tanto irônico com eles, porque Jesus sabe que não é por isso que eles querem apedrejar, mas Jesus quer confrontá-los. Jesus está dizendo: eu só fiz o bem aqui, eu só faço boas obras, e eu faço essas boas obras da parte do Pai. Por que é que vocês estão tentando me matar? Por que é que vocês estão tentando me apedrejar? E eles respondem: olha, não é por obra boa que nós estamos te apedrejando. Não é por isso. E sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Lá na lei, no livro de Levítico, capítulo 24, verso 16, havia um mandamento: que a pessoa que proferisse uma blasfêmia deveria ser
apedrejada. Ela deveria ser apedrejada. Agora, esse apedrejamento não poderia ser feito de qualquer jeito, como eles estão fazendo ali com Jesus. Simplesmente pegando em pedras e já querendo atirar. Havia um processo. Eles deveriam levar a pessoa a uma autoridade, deveria ter testemunhas suficientes para provar que a pessoa estava praticando blasfêmia. E se ficasse isso comprovado, então a pessoa era apedrejada. No momento em que eles estavam vivendo, eles nem poderiam fazer isso, porque eles não desfrutavam de liberdade política e judicial. A pena de morte só poderia ser administrada pelo Império Romano. Mas ali a multidão ou os líderes estão com tanta raiva que querem logo apedrejar Jesus por causa da blasfêmia. E qual é a blasfêmia que eles estão acusando Jesus? Sendo homem, se fazer igual a Deus. E aqui tem outra ironia nas palavras dele. Não é um homem que está se fazendo Deus, e sim é o Deus que se tornou homem. É o Deus que se fez homem. Em sua cegueira eles não conseguem enxergar isso. Em sua cegueira eles não conseguem perceber que eles não têm aqui um ser humano que quer ser igual a Deus. Eles têm Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se tornou homem para nos salvar, se tornou carne, encarnou-se, como diz lá em João capítulo 1, para trazer a nossa salvação. Mas o que eu quero trazer aqui de destaque é que eles entenderam claramente a afirmação de Jesus, eu e o Pai. Eles entenderam. Eles entenderam que quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, Jesus estava afirmando que era Deus. Eles entenderam claramente. Não foi falta de entendimento, não foi falta de clareza da parte de Jesus. A questão é que eles não concordavam, eles não aceitavam. E este é o maior impedimento à fé. Não é falta de entendimento, e sim uma questão da vontade. Quem não aceita o Evangelho, quem não crê no Evangelho, quem não segue o Evangelho, não é porque não entendeu, e sim porque não aceita, porque não quer seguir, porque não quer se curvar diante de Deus. Não é uma questão de que o Evangelho é uma coisa assim tão difícil, tão nebulosa, tão misteriosa. A Bíblia é um negócio assim tão complicado que eu não entendo e por isso eu não aceito. Não é. Se você ainda não segue o Evangelho, não é por causa disso. O problema está que você não quer se curvar diante de Jesus. Você não quer aceitar a autoridade de Jesus e sua palavra na sua vida. Então, eles entenderam o que Jesus estava afirmando. O problema é que eles não aceitaram. Agora, outro aspecto interessante aqui é que Jesus não os corrige. Eles pegam em pedra para atirar em Jesus. Jesus pergunta, mas por que vocês querem me apedrejar? Eu só tenho feito boas coisas. Não, não é por causa das boas coisas que nós queremos se apedrejar. Nós queremos se apedrejar porque você é homem e está se fazendo Deus. Se Jesus não fosse mesmo Deus, o que ele teria feito? Não, peraí, vocês me entenderam mal. Eu não disse que eu sou Deus. Vocês que me entenderam mal. Mas Jesus faz isso? Não. Jesus não faz isso. E sempre que há um entendimento errado no Evangelho de João, Jesus aproveita para fazer uma correção. Lembra de Nicodemos? Quando Jesus fala do nascer de novo, e Nicodemos entende o quê? Será que é possível alguém voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí o que Jesus diz? Não, não é desse nascimento que eu estou falando. Eu estou falando de um outro nascimento, do nascer da água e do Espírito. Outro exemplo, a mulher samaritana.
Jesus diz, olha, quem beber dessa água vai ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Aí a mulher diz o quê? Senhor, me dá dessa água que eu não quero mais voltar aqui a esse poço todo dia e pegar água. Jesus diz e deixa claro para ela que não é desse tipo de água que ele está falando. João capítulo 6, quando eles entendem a comida que Jesus oferece como um pão comum, Jesus explica. Então, várias vezes no Evangelho de João, quando os ouvintes entendem errado, Jesus corrige. Não é o que acontece aqui. Isso significa o quê? Que os ouvintes tinham entendido certo. Eles não tinham entendido errado. Eles entenderam que Jesus tinha afirmado ser Deus, e era exatamente isso que Jesus afirmou, que ele era Deus. Eu e o Pai somos um. Eu sou da mesma essência que o Pai. Jesus não se defende, Jesus não corrige. Jesus reivindicou ser Deus. Crer em Jesus é aceitar que Jesus é Deus. É crer que Ele é da mesma essência, da mesma natureza que Deus. Deus Pai, Deus Filho. E tem o Deus Espírito Santo, que Jesus vai tratar a partir do capítulo 14. E Ele não é um Deus menor, ou um Deus pequeno em relação a Deus Pai, não. Ele compartilha a mesma essência, o mesmo poder, a mesma sabedoria. Ele é Deus semelhante, idêntico a Deus Pai. Ele se submeteu para cumprir uma função, uma missão. Mas não confundamos submissão, subordinação com inferioridade. Essa é uma complicação que a gente traz com a gente. A gente confunde submissão a inferioridade, certo? Vamos dar um exemplo. Suponha aqui que a igreja me eleja erradamente o chefe da música aqui na igreja, certo? Vai ser uma decisão um tanto desastrosa para a igreja, mas vamos supor que ela me eleja aqui o chefe da música. Então, o pastor Mateus terá que ser submisso a mim. E em termos de música, ele está longe de ser inferior a mim. Certo? Concordam? Mas se a igreja tomasse essa decisão, hierarquicamente ele seria subordinado, apesar de que em capacidade ser superior. Isso acontece, eu poderia dar exemplos de empresas, né? Onde o vice-presidente muitas vezes sabe mais do que o presidente. Mas o presidente é o presidente, o vice-presidente tem que fazer o quê? Submeter-se. Então não vamos confundir submissão, subordinação com inferioridade. E há um texto nas Escrituras, Lucas capítulo 2, que deixa isso claro. Aquele episódio em que Jesus tinha 12 anos de idade e ele foi levado ao templo por José e Maria. E chegou lá em Jerusalém, ele ficou no templo debatendo com os doutores da lei. E José e Maria acharam que Jesus estava no meio da caravana, certo? E estão voltando para casa. Aí de repente percebem que Jesus não está. Então lembra, Jesus é um menino de 12 anos. E eles começam a perguntar, está com aquele ali, está com aquele. Ele não estava com nenhum dos vizinhos e conhecidos. Aí eles, puxa, esquecemos Jesus, né? Seria o esqueceram de mim, no caso de Jesus, né? Esquecemos Jesus lá em Jerusalém. E eles voltam. E vão encontrar Jesus depois de 3 dias. E Jesus lá debatendo no templo. E os doutores da lei, abismados, admirados com o conhecimento que Jesus tinha. Mas o texto de Lucas 2 termina assim. E ele voltou com eles e era-lhes submisso. Aquele Jesus que sabia muito mais do que José e Maria, que sabia muito mais do que os doutores da lei,
naquela etapa de sua vida, era submisso. Estou contando isso para ilustrar, para nós não confundirmos submissão com inferioridade. Nem sempre quem é submisso é inferior. Na maioria das vezes, de fato, nem é. Então, da mesma forma, o filho submeteu-se ao pai para cumprir a missão. Mas ele é da mesma essência, e Jesus afirmou isso. Eu e o Pai somos um. A segunda evidência é que Jesus mostra nas Escrituras isso. Quando então ele é acusado de blasfêmia, Jesus diz: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Jesus cita o Salmo 82:6. Era costume chamar todo o Antigo Testamento de lei. Um dos nomes que se dava às Escrituras naquela época era a lei. E Jesus então diz: não está escrito na vossa lei, na lei que vocês defendem, que vocês invocam, inclusive é a essa lei que vocês estão apelando para me apedrejar? Não está escrito lá que eu disse, sois deuses? O Salmo 82... no Salmo 82, esta expressão é aplicada aos reis, aos governantes que exerciam julgamento. E eles deveriam julgar de acordo com a palavra de Deus. Deus havia dado sua lei, que era a sua palavra, e Deus havia estabelecido reis, governadores, juízes sobre o seu povo. Mas estes reis, governadores e juízes deveriam julgar o povo de acordo com a palavra de Deus, sendo representantes de Deus. E é neste sentido que eles são chamados de deuses. Lá no Salmo 82:6 é dito: sois deuses, isto é, a ideia é que vocês estão representando Deus. A tarefa de julgar compete a Deus, mas Deus deu a sua palavra, Deus deu a sua lei, e Deus deu a vocês a responsabilidade de julgarem representando Ele, de julgarem no lugar dele. Então, nesse aspecto funcional, vocês podem ser chamados de deuses. Vocês desempenham uma função divina. A palavra de Deus, como Jesus vai dizer no verso 35, foi dada àquelas pessoas para que elas pudessem julgar de acordo com esta palavra. E assim, sendo representantes e agentes desta palavra, eles estavam representando Deus. É nesse sentido que a palavra é usada ali no Salmo 82. Então Jesus argumenta a partir disso. Jesus diz: se ele quem? Deus, o autor do Antigo Testamento. E aqui fica inferido que Jesus acredita que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus, que Jesus diz: olha, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Então, se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Jesus aqui argumenta a partir das Escrituras. Um argumento muito utilizado pelos mestres, inclusive os oponentes de Jesus na época, que era o argumento do menor para o maior. Jesus está dizendo, se aqueles homens, que inclusive no contexto do Salmo 82, estavam julgando erradamente, não estavam julgando de acordo com o que deveriam, como representantes de Deus, com a palavra. Se nesse contexto aquelas pessoas foram chamadas de deuses, e no Salmo vai dizer que apesar de Deus ter dito, sois deuses, eles iriam morrer como homens comuns. Se aquelas pessoas foram chamadas de deuses, Jesus está dizendo, como é que a mim,
que fui consagrado pelo Pai, separado pelo Pai, santificado pelo Pai e enviado ao mundo, por que vocês me acusam de blasfêmia, se eu estou dizendo que sou Deus? Jesus está dizendo o seguinte: para vocês me acusarem de blasfêmia, porque eu estou dizendo que sou Deus, vocês vão ter que acusar o Salmo 82:6 também com muito mais propriedade. Porque ali são juízes que deveriam representar Deus e estão sendo corruptos. Estão distorcendo a lei. E mesmo assim, eles são chamados de deuses por serem representantes de Deus. Se isso não é considerado blasfêmia, por que vocês estão acusando a mim, que fui santificado, consagrado por Deus e enviado pelo Pai? Por que vocês estão me acusando de blasfêmias? E aí Jesus também estabelece a autoridade da Bíblia. E a Escritura não pode falhar, ou não pode ser invalidada, não pode ser quebrada. Essa frase é muito importante nesse contexto. Jesus está dizendo: o que foi escrito nas Escrituras não pode ser mudado. Está escrito. Olha, está lá escrito. O que está lá é a palavra deuses, não está outra palavra. O que está escrito lá é: sois deuses, é o que está escrito. E isso não pode ser mudado. Isso não pode se tornar inválido. Isso não pode ser quebrado. A Escritura é a autoridade. Ela é a palavra de Deus. Ela continua tendo validade. Já que isso está escrito, vocês não podem me acusar de erro quanto a isso, porque isso está nas Escrituras. Jesus estabelece, não só aqui, mas várias outras vezes, que a Bíblia é a nossa autoridade final. A Bíblia é o nosso padrão final. Se a Bíblia falou, encerrou o assunto. Se a Bíblia disse que é assim, acabou, é assim. Eu posso não gostar, eu posso achar ruim, mas se eu sigo a Jesus Cristo, eu vou obedecer. A Bíblia diz. Note que o próprio Senhor Jesus Cristo está demonstrando isso. A Escritura não pode ser invalidada. A Escritura não pode ser quebrada. Está escrito lá, então continua válido. E Jesus reafirma: eu fui consagrado, eu fui separado pelo Pai, eu vim com a autoridade do Pai. Então minhas afirmações são verdadeiras. O Pai me santificou, o Pai me consagrou, o Pai me enviou. Então o que eu digo é verdade. Quando eu afirmo que sou filho de Deus, eu estou dizendo a verdade. Não apenas porque está de acordo com a Escritura, mas porque eu sou enviado pelo Pai. Eu fui consagrado pelo Pai. A identidade de Jesus, então, é conhecida por nós hoje a partir das Escrituras. O que está escrito aqui é válido para nós. A Escritura é o único modo de conhecermos a Cristo. Sem a Escritura, não se conhece Jesus. Você só conhece Jesus através da Bíblia. Sem a Bíblia, não é possível nós conhecermos Jesus. É por isso que os nossos cultos, as nossas reuniões, uma das prioridades é exatamente explicar a Bíblia. Por quê? Porque nós só conhecemos Jesus através da Bíblia. Se não for pela Bíblia, não tem como a gente conhecer Jesus. Não tem como a gente saber quem é Jesus. Foi por isso que João escreveu o evangelho dele. Ele vai afirmar: eu escrevi isso para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E sabendo disso e crendo nisso,
tenham vida no Filho de Deus. Através das Escrituras, conhecemos Jesus. Você quer conhecer mais de Jesus? Conheça as Escrituras. Conheça a Bíblia. Leia a Bíblia. Obedeça a Bíblia. Jesus afirmou ser Deus. Jesus defendeu sua divindade apelando às Escrituras. E em terceiro e último lugar por hoje, as obras de Jesus evidenciam que Ele é Deus. É o que Ele vai dizer aqui. Ele diz, olha, se eu não faço as obras de meu Pai, não creiam em mim. Jesus está dizendo, eu não estou pedindo para vocês crerem em mim apenas por causa daquilo que eu falo, apenas por causa das reivindicações que eu faço. Eu não quero que vocês tenham uma fé cega em mim, é o que Jesus está dizendo. Não creiam em mim só porque eu estou dizendo. Observem as minhas obras, vejam o que eu faço. Se as minhas obras, se eu não faço obras de meu Pai, se eu não faço as obras de Deus, se as minhas obras são falsas, vocês não precisam crer em mim. Vocês não necessitam crer em mim. O problema é que os próprios acusadores de Jesus já haviam dito que não era por nenhuma obra dele que eles estavam apedrejando a Jesus. Pelas obras de Jesus, de fato, eles iriam ver que Jesus era Deus. Aí Jesus diz, mas se faço e não me credes, creiam nas minhas obras. Olhem as evidências, aceitem as evidências, conheçam as evidências. Eu estou mostrando as evidências para vocês. Eu estou realizando sinais entre vocês. Aceitem esses sinais, creiam nesses sinais. Porque ao crer nesses sinais, Jesus continua no verso 38, vocês vão saber e compreender, e a ideia é que vocês vão conhecer e permanecer conhecendo que o Pai está em mim e eu estou no... Uma nova maneira de reafirmar o que ele disse no verso 30, eu e o Pai somos um. Jesus diz, não é só porque eu estou dizendo. Eu afirmei isso. O Antigo Testamento me dá base para isso. Mas acima de tudo as obras que eu estou fazendo. Olhem para as obras que eu estou fazendo. Olhem para a minha vida. Olhem para aquilo que eu faço, Jesus está dizendo. E se vocês prestarem atenção, se vocês analisarem as evidências, se vocês acreditarem nas evidências, vocês vão chegar à conclusão e permanecer na conclusão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Em resumo, que eu e o Pai somos um, que pertencemos à mesma essência, que eu sou Deus. Vocês têm estas evidências, as obras testemunham isso. Mas eles não creram. Verso 39, nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Por que eles não creram? Porque eles não tinham provas? Porque eles não tinham evidências? Foi por isso? Não. Eles não quiseram crer. É como alguém que é acusado e sabe que as provas estão contra a pessoa. Aí ela tenta dar um sumiço nas provas, esconder as provas, desqualificar as provas. É isso que está acontecendo aqui. Eles tinham as provas, eles tinham as evidências, eles não poderiam lutar contra isso. Então o que eles querem fazer? Matar Jesus, porque eles acham que matando Jesus sumiram as provas, sumiram as evidências. Muitas pessoas ainda agem assim. Elas não matam fisicamente Jesus, mas elas matam Jesus intelectualmente. Elas se fecham às provas e evidências. Elas não querem analisar isso.
Algumas pessoas fecham os olhos para a necessidade que têm de Jesus e resolvem ir vivendo um dia após o outro, se entretendo com uma coisa, se entretendo com outra, preenchendo o seu tempo com isso e com aquilo, para não lhe sobrar nenhum tempo de pensar em Jesus, refletir sobre Jesus, reconhecer a necessidade que tem de tomar uma decisão quanto a Jesus. Então elas vão levando a vida, deixam para depois, acham que não é importante. Elas têm as evidências, elas têm as provas, elas sabem que é verdade, mas não querem abandonar o estilo de vida que têm. Não querem se submeter a Jesus, não querem obedecer a Jesus. E, em certo sentido, ficam colocando Jesus para o canto. Em certo sentido, ficam amarrando Jesus, prendendo Jesus, ficam matando Jesus em suas mentes, para não terem que seguir a Jesus. Mas a grande evidência de que não faltou provas é que muitos creram em Jesus. Ainda não era hora de Jesus ser preso e morto, por isso ele conseguiu escapar. E ele atravessa o Rio Jordão, passa para o outro lado do Rio Jordão e vai para um lugar onde João Batista estava batizando. E ali ele fica, e ali ele permanece. E muitos foram ter com ele. Muitos aceitaram o convite dele, de observar as provas, de observar as evidências, de ver as obras. E foram lá ver, e foram lá comprovar. E quando eles chegaram, que comprovaram, que viram, eles creram, eles conheceram, eles souberam a verdade. E eles diziam: olha, realmente João Batista não fez nenhum milagre, não fez nenhum sinal, mas tudo que João Batista disse a respeito deste homem é verdade. E muitos creram nele. Eles creram por causa do testemunho de João Batista. Eles lembraram do que João Batista havia dito e creram em Jesus. Pensaram, refletiram, comprovaram, viram que era verdade. Para quem quis crer, havia provas, havia evidências. Para os que não quiseram crer, nenhum sinal foi suficiente. É interessante que nesse contexto, esse debate começa com Jesus dizendo, após ter curado e salvado o cego, que ele veio a este mundo para juízo, para que os cegos enxergassem, e para que os que enxergavam se tornassem cegos. Aqui João termina esse relato mostrando isso. Para quem queria ver, tinha provas suficientes para crer. Para os que não queriam ver, nem a ressurreição de um morto de 4 dias foi suficiente, que é a continuação do argumento de João que a gente vai ver no próximo domingo. Para quem não quer crer, ele pode ver um morto se levantar e ele ainda não vai crer, porque o problema não está na mente, o problema não são provas, o problema é a vontade, é não querer obedecer. Se você não segue a Cristo, não é porque lhe faltam provas, não é porque lhe falta conhecimento, não é porque lhe falta evidência, é porque lhe falta vontade. Você quer manter seu coração rebelde, você quer continuar dono de sua vida, você quer fazer o que está na sua cabeça e não se submeter a Jesus. E você sabe
que se você aceitar que Jesus é Deus, o que você vai ter que fazer? Obedecer a Ele. E você não quer isso. É por isso que você não crê. Mas há um detalhe ainda interessante aqui e bem emocionante. João não fez nenhum sinal. Mas que epitáfio maravilhoso para o túmulo dele. Tudo que ele disse a respeito de Jesus era verdade. Eu acho que nenhum pregador gostaria de ter epitáfio melhor. Tudo que ele disse a respeito de Jesus era verdade. Ele não se tornou famoso por milagres. Ele não foi aplaudido. Ele não foi ovacionado. Ele morreu defendendo a verdade por defender a verdade. E em certo sentido, parece que ele só é reconhecido depois de morto. Mas esse é o testemunho. Mesmo depois de morto, as obras dele, a palavra dele ainda fala. Muitos creram em Jesus por causa do testemunho de João Batista. Não se preocupe se você prega o Evangelho, se você anuncia o Evangelho e ninguém crê. Não se preocupe se sua vida não se apresenta poderosa em termos de obras, em termos de efeitos. Não se preocupe com isso. A nossa preocupação não deve ser essa. Nossa preocupação não deve ser sucesso. Nossa preocupação não deve ser popularidade. Nossa preocupação não deve ser poder. Nossa preocupação deve ser fidelidade. Pregar a verdade. Pregar a verdade sobre Jesus. Se muitos, poucos ou nenhum vão crer, isso não é problema nosso. Vamos continuar pregando. Pode ser que durante a vida os frutos não apareçam. Mas que depois alguém diga: tudo o que ele disse sobre Jesus era verdade. Concluindo, você crê em Jesus? Agora, qual Jesus você crê? O Jesus que é Deus? O Jesus que é Senhor? O Jesus que é dono de tudo? O Jesus que exige sua obediência? É esse o Jesus que você crê? Ele reivindicou isso. Ele reivindicou ser Deus. As Escrituras mostram que Ele é Deus. E as obras que Ele realizou mostram isso. É esse o Jesus que você segue? É esse o Jesus que você crê? O Jesus que é Deus? O Jesus que é Senhor? O Jesus a quem nós devemos obediência? Ou Jesus é apenas mais um santo em sua vida? Um entre os vários ídolos que você tem. Um entre as várias pessoas que você admira. Talvez até você o admire um pouco mais do que os outros. Mas é só isso que ele é. Ele não é o seu Deus. O Deus que você serve, adora e obedece. Se ele não é o seu Deus, ele também não é o seu Salvador. Porque crer em Jesus é crer que ele é Deus. E é exatamente porque ele é Deus que ele pode ser o nosso Salvador.